Bom dia, meu nome é Rubens Silva, eu sou aluno de mestrado, orientado pela professora Rossana Andrade. Faço parte do grupo GRID e essa é a minha apresentação da minha proposta de mestrado. DSML para a criação de jogos analógicos educativos de cartas. Aqui está a agenda. Primeiramente vamos falar da contextualização. Na aprendizagem ativa, os alunos estão envolvidos em mais do que apenas ouvir, cujo foco também é no desenvolvimento de habilidades e engajamento dos alunos. O GBL, que é o Game Based Learning, visa melhorar a motivação e o engajamento dos alunos. Nesse sentido, os jogos analógicos educacionais, que é o nosso foco, eles podem promover a discussão face a face, a cooperação ou a competição dentro de um cenário problema educacional. Eles podem ajudar na interação social dos alunos, porque tem muitos alunos que têm dificuldade nesse quesito. E ainda contribuir para melhorar a visão crítica dos alunos, colocando eles como protagonistas na construção da aula. Com isso a gente chega na motivação do trabalho, porque mesmo com todos esses benefícios, criar um jogo educativo não é uma tarefa fácil, porque ele deve se ajustar aos objetivos educacionais, exigir tempo para desenvolver e o nível de aceitação, o nível de resultado é difícil de prever. E ainda mais construir um jogo sem base de game design pode impactar negativamente a experiência dos alunos. E aí a gente chega na questão de pesquisa, como melhorar o processo de criação e avaliação dos jogos de cartas educativos, alicerçados numa abordagem de game design científicos e adaptados aos objetivos educacionais. Essa é a pergunta motivadora que a gente está perseguindo nesse trabalho. E aí o nosso objetivo é desenvolver uma DSML para auxiliar professores na geração de jogos de cartas analógicos educacionais. Agora chegamos à parte de referência teórica, que é o background necessário para discutirmos alguns termos aqui nesse trabalho. Primeiro a gente vai falar um pouquinho de MDE, que é Engenharia Dirigida a Modelos, que é uma metodologia de desenvolvimento de artefatos de software que tem como objetivo explorar modelos conceituais de domínios representando todos os tópicos relacionados ao problema específico. Alguns dos benefícios do MDE incluem aumento da produtividade, promoção da interoperabilidade e portabilidade entre diferentes plataformas de tecnologia, e ainda suporte para a geração de documentos e manutenção de software. O conceito de DSML está contido em MDE e representa, para uma classe específica de domínio de problemas, o comportamento, a estrutura e os requisitos desse domínio. Linguagens de modelagem específicas, que é a tradução de DSMLs, são usadas principalmente em situações em que há desenvolvimento de sistemas semelhantes. Essa linguagem não só ajuda no aumento da produtividade, mas também auxilia o especialista a formalizar o desenvolvimento prático de um tipo de aplicação para os outros desenvolvedores. Assim, as regras e diretrizes que foram incorporadas em uma ferramenta podem ser aplicadas a outros e ainda podem orientar ou alertar os desenvolvedores adequadamente sobre os requisitos e restrições daquele domínio. No contexto de jogos sérios, a utilização de DSMLs auxilia o desenvolvimento de jogos de forma standalone, onde apenas o pedagogo tem um papel de concebê-lo, porque já que os requisitos e restrições foram formalmente discriminados durante a concepção da DSML, o pedagogo ele tem a facilidade de não precisar lidar com essas dificuldades, focando apenas no jogo. Agora, passando um pouquinho para a parte de jogos, um jogo pode ser definido como uma competição de habilidades e forças físicas ou mentais, exigindo que os participantes sigam um conjunto específico de regras para alcançar um objetivo. Aí tem vários trabalhos que fazem essa descompilação de jogos, para descrever o que é exatamente o jogo e quais são os seus componentes. Então alguns chamam de regras, objetivos, resultados, feedback, outros já vão uma pegada mais simples, chamam só de mecânicas, dinâmicas e estéticas ou componentes. E aí os jogos educacionais, eles são importantes porque, por exemplo, pesquisas sobre brincadeiras com crianças e adultos, antropologia, psicologia e educação indicam que brincar é um mediador importante para a aprendizagem e socialização ao longo da vida. Jogos buscam promover habilidades intelectuais de alto nível e a aprendizagem de atitudes ao invés de resultados de conhecimento verbal, servindo a muitas funções como, por exemplo, tutoria, diversão, explorar novas habilidades, promover a autoestima, praticar e aprimorar habilidades existentes, procurar mudar atitudes. Em termos motivacionais, os jogos também são muito importantes porque eles facilitam relações sociais, aprendizado, realização, recompensas, imersão. Além disso, a apresentação multissensorial de informação
em um jogo facilita a construção de um esquema mental de informação, ao oferecer ao aluno uma representação simplificada e explícita do conceito educacional. Esse suporte externo reduz a carga cognitiva e permite que os alunos utilizem a memória de trabalho deles em tarefas de ordem superior. Ou seja, facilita na carga de trabalho que os alunos precisam lidar para poder aprender uma informação. Porém, como nem tudo são flores, os jogos educacionais também têm contrapontos. Porque eles podem ser muito positivos, podem ser mistos, ou seja, a gente não consegue dizer se foi positivo ou negativo, e podem ser negativos, dependendo muito de como o jogo foi implementado, utilizado e definido. Falando um pouquinho sobre jogos de carta, né, analógicos, a gente fala sobre jogos de mesa, que é um termo mais amplo para incluir jogos de tabuleiro, jogos de cartas, RPG e jogos de batalha de miniatura. Em resumo, os jogos educacionais têm lados positivos, onde facilitam a carga de informações colocadas sobre o aluno, promovem um ambiente prático de aprendizagem, promovem o envolvimento de aprendizagem com diversão. Lados negativos é que precisam ser fundamentados no design de jogos, pode ser difícil de implementar e pode não funcionar corretamente. Agora que a gente apresentou o referencial teórico, a gente passa para a fase principal, que é a proposta. A nossa proposta é intitulada The CREA Card Games, que é da CML for Creating Analogic Educational Card Games, que é uma DSML para criar jogos de cartas analógicas educacionais para alunos de curso da área de computação. O público-alvo é formado por professores da computação, cujo conteúdo disciplinar pode ser traduzido em perguntas e respostas unitárias, de forma que cada pergunta tem um conjunto de respostas bem definidas. E aí o professor deve ter um papel de desenvolver o jogo e as suas regras, né? Mas ele não necessariamente precisa ter expertise em jogos. Basta seguir o passo a passo e o manual que a gente vai prover para implementar um jogo. Aqui está o passo a passo simplificado de como o professor iria implementar o jogo, né? Primeiro ele precisa definir o contexto do jogo, isso é o nome do jogo, número de jogadores, etc. Definir os conceitos abstratos, que eu vou apresentar mais à frente, que são as classes que ele precisa definir e instanciar. Definir o gameplay, que é através de um diagrama de estados. E aí, a partir desse diagrama, ele define as regras. E aí, ele começa a instanciar os elementos do jogo. E aí, aplica o algoritmo de conversão de modelo para artefato. E por último, ele pode imprimir o jogo. O gameplay dos jogos será como mecânica principal mais básica o quiz, que são perguntas e respostas descritas pelo professor. Porém, várias outras mecânicas vão ser suportadas pela DSML, tanto para mecânicas principais como secundárias, que a gente pode citar aqui como exemplo trading, deck, take that, card drafting, RPG, etc. Dependendo somente da criatividade do professor que estará implementando o jogo. Para não experts em design de jogos, a DSML contará com um manual de criação de jogos que mostrará como criar e testar o jogo, e o catálogo de sugestões de mecânica, tanto para a principal quanto para as secundárias. Falando agora sobre a metodologia que a gente adotou para desenvolver a DSML, ela é contida em basicamente 4 fases. A fase de domínio, onde a gente define todos os termos, classes e tudo que define o domínio do problema, né, que a gente está abordando. Para a definição do domínio, a gente utilizou 2 subabordagens, que é o top-down e bottom-up. No top-down, a gente busca por trabalhos que já fizeram algum tipo de generalização do domínio de jogos educacionais. E no bottom-up, a gente busca por jogos educacionais analógicos, né? Pra gente generalizar as características desses jogos e fazer essa fusão entre top-down e bottom-up. Depois da fase do domínio, a gente passa para a fase do metamodelo, onde a gente define o mapeamento conceitual da DSML, o perfil UML, semântica estática e a sintaxe abstrata da DSML. Com isso em mãos, a gente pode fazer um modelo de conversão de artefato e aí definir e instanciar a avaliação e aí aplicar a avaliação. Olhando agora para os trabalhos relacionados, né, seguindo a metodologia do top-down e bottom-up, a gente utilizou um protocolo de mapeamento sistemático para encontrar os trabalhos mais formalmente. E aí a questão de pesquisa foi: quais são os metamodelos baseados em linguagens de domínio específico usadas para a criação de jogos educacionais? E aí uma subpergunta seria: quais destes são utilizados para a criação de jogos educacionais de cartas analógicos
de tabuleiro ou de mesa. Então, o critério de inclusão, ele precisa apresentar uma linguagem, um modelo, um metamodelo, um domínio ou uma abstração baseada em alguma DSML ou alguma DSL. Tem que apresentar um trabalho primário e está escrito em inglês ou português. O critério de exclusão a gente só colocou como está disponível para consulta. E aí a gente buscou no Scopus e no Scholar para controle de precisão, mas basicamente foi o Scopus. E aí a gente utilizou o Pico para definir a string de busca. E aqui foi o resultado dela. E como resultado a gente encontrou 64 trabalhos potencialmente relacionados, mas aplicando os critérios de inclusão e exclusão, lendo o título, resumo e resultados, apenas 5 foram selecionados. A partir desse foi feito um processo de snowballing a partir das referências, e ainda o montante foi melhorado a partir de trabalhos encontrados manualmente. Ao final, obtivemos 21 trabalhos relacionados, incluindo DSMLs, frameworks, modelos e ferramentas. Só que porém, todos eram relacionados a jogos digitais, nenhum era relacionado a jogos analógicos. E aí o mais próximo foi esse trabalho aí, que ele faz a definição do domínio de board games digitais. Já na abordagem do bottom-up, a gente tinha o objetivo de encontrar jogos analógicos, e foi uma busca exploratória não exaustiva, através de buscas em anais de congressos e do Google Scholar. E aí, junto com a busca desses jogos para generalizar essas características, a gente encontrou um trabalho que cataloga os tipos de mecânica dos jogos analógicos. Então, foi basicamente a fusão desses dois que ajudou no bottom-up. E aí a gente encontrou 12 jogos analógicos educacionais, com temas variados tanto na computação quanto fora dela. Falando um pouquinho da avaliação, o ideal é usar 2 abordagens, por especialistas e por alunos. Com os especialistas será usado o Framework FQuad, que é um framework a nível de requisito, onde cada pesquisador define as características ideais que ele vê na DSML e aí avalia o nível de satisfação dele com cada requisito. Já com o aluno seria elaborado um estudo de caso para eles avaliarem os jogos que foram gerados a partir da DSML. E aí seria aplicado o questionário Mega e a gente avaliaria todos os quesitos de avaliação do Mega. Falando um pouquinho sobre o estado atual, então a gente tem esses 4 unidades aqui que a gente está desenvolvendo. O desenvolvimento está na fase de semântica, onde concluímos a definição do domínio, que foi aquela abordagem top-down e bottom-up, e ainda estamos na conclusão da sintaxe abstrata e concreta. Os próximos passos são a definição e implementação do gerador de código específico para transformar o modelo em artefato, e a implementação da ferramenta de software. Então aqui é apresentada a sintaxe abstrata da DSML, onde a gente vê as classes que se originaram do domínio. Então a gente tem a gente tem regra condicional, tem status, tem cartas, tem decks, tem tipo de carta de desafio, tem o subdex, tem jogador e tem os estados. Esses estados eles são em relação a esse diagrama aqui, que é o diagrama de estados para representar o gameplay do jogo. Então, para todos os jogos vão seguir uma estrutura parecida, com o estado inicial, estado de setup de jogo, de início, estado de setup de turno, e aí esse estado aqui, ele indica que tem uma ação explícita do jogador, que não dá para ser definida em tempo de desenvolvimento, mas a gente limita a 2 tipos, que é o tipo de jogada desafio e o tipo de jogada de efeito, que aqui ele pode escolher entre uma das duas. E aí depois desse ciclo aqui de jogada de jogo ou desse ciclo de jogada de efeito, ele chega aqui nesse estado de passar a vez, sendo que depois do ciclo de tipo de jogo, ele checa se chegou ao fim do jogo e se sim, ele chegou ao estado final, onde o jogo acaba. Aqui é o protótipo do modelo para artefato, que é a terceira fase, onde a gente tem uma classe do domínio que foi instanciada pelo professor, e aí aplicando o algoritmo de conversão
que aqui está em pseudocódigo de JavaScript, ele acaba criando um cartão de regra. Esse cartão de regra ele é baseado nos conceitos de User Story. Então aqui tem alguns campos que são parecidos com o User Story. E isso ajuda a definir a regra de forma mais formal. Então no lado da frente desse cartão vai existir a regra escrita em texto aberto, texto simples. E no lado do verso vai estar escrito a regra no padrão do User Story. Isso é uma forma de melhorar o nível de detalhe de cada regra, né? Pra não ficar uma regra vaga ou falha. E aí a semântica estática ela tem o papel de restringir e representar as informações que não podem ser mostradas tão facilmente, né, através de diagramas UML. Ou seja, são restrições nos próprios dados que devem ser seguidas para que um jogo possa ser criado, né? Por exemplo, só pode existir um deck de cada tipo, só pode existir um jogador com o mesmo nome, só pode existir um estado inicial, um estado final, alguns tipos de restrições que são impostas sobre os dados, né? Então esse é o papel da semântica estática. E essas restrições elas são escritas em linguagem OCL, que tem o papel primário justamente de descrever essas semânticas. Passando agora para o status do programa do mestrado, todas as disciplinas foram feitas e concluídas, o estágio da ciência também foi feito e a proficiência também foi completa. Aqui estão as disciplinas que o aluno cursou. Aqui são os trabalhos publicados e aqui são os trabalhos em andamento. Aqui está o cronograma que a gente está adotando nesse processo de mestrado. Bem, como considerações finais, podemos citar que este trabalho visa contribuir com o processo de implementação de aprendizagem baseada em jogos nos cursos de informática, por meio de criação de jogos educacionais de cartas. E aí os próximos passos, como já foi citado anteriormente, finalizar a DSML, a implementação e a avaliação da ferramenta e da DSML. Essas são as referências utilizadas nesse trabalho, algumas delas. E muito obrigado.